Pessoal, vamos lá começar então um assunto novo. Então aqui a gente vai começar a falar sobre, deixa eu puxar aqui, isso, direitos sociais relacionados ao trabalho, ok? Primeira questão, ele vai falar que o transporte e o lazer são direitos sociais expressamente previstos na Constituição Federal. Direitos sociais são expressos aí, em especial aí no artigo 6º, perfeito? São 12 os direitos que estão previstos aí na Constituição Federal, veja só. Detalhe, são direitos que caem em prova, ok? Como apareceu agora, falando se ele está ou não expresso na Constituição Federal. Então veja, são direitos sociais aqui então, primeiro, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então veja, vou puxar novamente, vou falar tudo de novo para nós gravarmos. Então tem aqui o direito, são direitos sociais do trabalho, então eu fixo aqui trabalho, ok? Transporte, vou aqui no transporte, foi um dos últimos a ser esculpido aí na Constituição Federal. A educação, então aqui a gente vai lá na educação. A moradia, então nós vamos lá na moradia. Saúde, então saúde. Lazer, então aqui nós temos o lazer. Previdência social, os desamparados estão aqui embaixo. A proteção à maternidade, então maternidade e a infância estão aqui. A alimentação, por fim, segurança, aqui segurança. Então 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trouxe esse mnemônico aí que eu busquei na internet para tentar ajudar vocês aí, para vocês lembrarem disso, ok? Então temos lápis demais, então pega esse mnemônico, escreve numa folha e tenta replicar os direitos sem olhar. Então vai olhando só quando você esquece e vai replicando uma vez, depois de 2 dias faz de novo até você pegar o jeito, e na véspera da prova eu sugiro que você olhe novamente. Então esse daqui, vou pôr aqui em cima escrito assim, ó, véspera de prova, para você olhar, para você lembrar dele, porque ó, isso aqui é aquela decoreba que você olha, faz a prova e depois esquece, ok? Então nós vimos então aí que os dois direitos ou direitos sociais aí estão expressamente previstos, então o transporte e o lazer. Então temos aí então o transporte está aqui e também temos o lazer que está aqui. Então questão correta. Questão 2, a realização do trabalho noturno perigoso ou insalubre por menor de 18 anos não é permitido, ok? Não tem como, é proibido. Então veja, a proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre é a menores de 18 anos, de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Nessa salada toda aqui que ele está falando, não pode o que? Trabalho noturno, trabalho perigoso e ainda insalubre. Então não cabe, então não pode. Trabalho noturno, perigoso, insalubre a quem? A menores de 18 anos. Obviamente aqui está incluído quem? O de 16 e o de 14, ok? Não tem nem sentido falar que não.
a qualquer trabalho isso daqui é o que? É uma regra. Ok? Então a regra de qualquer trabalho a menor de 16 anos. Ok? Então, qualquer trabalho não pode a menor de 16 anos. Aqui nós temos uma exceção. Então, aprendiz pode a partir menor aprendido a partir dos quantos? 14. Ok? Então essa regrinha eu repliquei o que está escrito aí em cima, fiquei falando justamente porque ela cai em prova, para tentar de alguma forma fazer você lembrar aí, você escrever, ver eu escrevendo aí para lembrar desta regra. Questão 3, subindo o nível. Então o bonequinho ali é o subindo o nível. A garantia do mínimo existencial, que decorre da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana, restringe a inovação da reserva do possível. Então restringe a invocação, invocar a reserva do possível como obstáculo à concretização do acesso aos direitos sociais. Então o que ele está dizendo aqui? Existe a reserva do possível. O que é a reserva do possível? A cláusula de reserva do possível, ela é uma teoria, vamos dizer assim, que você não tem recursos necessários para atendimento a todas as situações aí dos direitos sociais, por exemplo. Exemplo, moradia. Moradia é um direito social, perfeito? Mas dentro da reserva do possível eu consigo ampliar a moradia para todos. Não consigo fazer, o governo não consegue entregar casas populares para todos, perfeito? Dentro do possível eu consigo. Então dentro do possível, então dentro da reserva reserva financeira do possível é que o Estado pode agir, perfeito? Implementando algumas políticas públicas. Então ele vai esbarrar sempre nas condições financeiras. Mas essa reserva do possível, ela não pode ser o quê? Uma óbice, não pode ser desculpa para a concretização do acesso aos direitos sociais de um mínimo existencial, que é o quê? É o que traz aí a dignidade da pessoa humana. Então, você não pode enfocar a reserva do possível quando você estiver em atendimento a direitos sociais que são aí um mínimo existencial. É isso que a questão está trazendo, então, questão correta. Veja que o STF fala sobre isso. A cláusula da reserva do possível encontrará sempre a insuperável limitação. Então ela é o que? Impedida de ser utilizada quando ocorrer o que? A exigência constitucional de preservação do mínimo existencial aí, que preserva então aí a dignidade da pessoa humana. Perfeito? Então, correta a questão aí. Questão muito bem elaborada. Agora, leia o que está escrito aí. A cláusula de reserva de possível não pode ser alegada pelo Estado como obstáculo à total implementação dos direitos sociais. Isso daqui é como se fosse aqueles trava-língua, sabe? Então eu coloquei aqui que ela é uma questão de um nível elevado, então estamos subindo o nível, e também classifiquei ela como difícil. Então veja, eu vou para a teoria, depois eu retorno para ela e você vai me responder se ela está certa ou está errada, ok?
O STF tem adotado a teoria da reserva financeira do financeiramente possível para temperar ou amenizar a exigência de direitos de caráter social derivados dos comandos programáticos da Constituição Federal. Comandos programáticos da Constituição Federal são aqui visão de futuro, perfeito? E não atendidos pelo poder público. Ainda, segundo o STF ou o Supremo, a reserva do possível pode ser restringida, para que se assegure o mínimo existencial ao indivíduo no âmbito do que se consagrou na teoria do limite dos limites. Ok? Retorno. Vamos para a questão. A cláusula da reserva do possível não pode ser alegada pelo Estado como obstáculo à total implementação dos direitos sociais. O que ele está me dizendo aqui, minha gente? O que está escrito aí? Tá certo ou tá errado? Dá uma olhada nessa questão aí e me responda. E aí, o que você marca? Se errado, certo ou errado? Se você marcou como errada ou como certa, vamos ver. Olha só, a cláusula de reserva do possível não pode ser alegada pelo Estado como obstáculo à total implementação dos direitos sociais. O que está escrito aqui? Está errado. Quem marcou errado, acertou. Perfeito? Por quê? Que ele está dizendo assim, que a cláusula reserva do possível ela não pode ser alegada pelo Estado como obstáculo à total implementação dos direitos sociais. Eu consigo a implementação total dos direitos sociais? A gente acabou de falar sobre o exemplo dos direitos sociais, o exemplo de moradia, que eu não consigo implementar na sua plenitude aí esse direito. Então, nesse caso, há que se falar aí que a reserva do possível, ela pode ou não pode ser alegada pelo Estado como um obstáculo? Pode, ela pode ser alegada. Então, veja, o que está errado nessa questão é isso aqui, ó. Então, a cláusula de reserva do possível, ela pode ser alegada pelo Estado como obstáculo à total, à plenitude da implementação dos direitos sociais. Então, eu não consigo a plenitude por causa da reserva do possível. Então, sim, ela pode ser alegada, ela pode ser invocada com obstáculo à plenitude dos direitos sociais. Eu não consigo implementar todos os direitos sociais previstos na Constituição Federal, porque são normas programáticas, são normas de visão do futuro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você conseguiu entender o que essa questão está dizendo? Ou só eu que achei ela difícil de interpretação? É mais a interpretação, certo? Se você interpretou dessa forma que eu estou colocando aí, ótimo. Se você não pensou de outra forma, legal. Se você pensou de outra forma, a forma correta é essa que eu trouxe aí para você, ok? Continuando, superando a questão, vamos em frente. Questão número 5, a jornada de 6 horas de trabalho para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento poderá ser aumentada ou reduzida mediante negociação coletiva. Mediante negociação coletiva, inclusive, você pode aí reduzir inclusive a salários, certo? Se tiver um acordo ou convenção coletiva. Mas a gente vai ver depois. Aqui está falando o quê? A jornada de 6 horas ela pode ser aumentada para 7, por exemplo? Pode, certo? Pode diminuir? Também pode. É o que está previsto no artigo 7º, inciso qual? 14. A jornada de 6 horas para trabalho realizada em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, é um direito a jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos, ou seja, aquele turno que não é de 8 horas, mas é de 6 horas corrida, certo? Então, se é de 6 horas corrida, eu posso aumentar ou diminuir, posso aumentar ou diminuir essas 6 horas, porque a Constituição Federal trouxe essa possibilidade por negociação coletiva, eu aumentar ou diminuir. Então, é o que está previsto na alternativa, por isso está correta. Questão 6ª. A Constituição Federal
expressamente estabelece ser direitos sociais. A educação, a gente viu, ok. A saúde, a gente viu. Lazer também. A busca do bem-estar, não tem. A proteção à infância tem. A adolescência tem ou não tem? A infância tem, a adolescência não tem. Além das assistência aos deficientes, tem também? Também não. Também não é na forma da lei, é na forma da Constituição Federal. Então, tudo errado. Então veja, os direitos sociais na forma desta Constituição Federal não alberga ali esses direitos que eu acabei de riscar aí. Então, portanto, questão incorreta. Sétima, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil inclui a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Os objetivos da República Federativa do Brasil, quais são? Lembra aí, pensa aí. Pensou? Quais são? Nós temos lá verbos. Construir. Qual outro? Garantir. Construir, garantir e erradicar. E por fim, promover. Construir quem? Uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e ainda reduzir as desigualdades sociais e regionais. E por fim, o promover o bem-estar de todos, o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Então, esses são os objetivos fundamentais. Eles iniciam com verbos. Verbos no infinitivo. Certo? Então, não temos o quê? Essa igualdade de direito entre trabalhador com vínculo e o trabalhador avulso. Então aqui nós temos no artigo 7º o que? A igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então isto é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, ok? Questão 8ª. A criação de sindicatos depende da autorização prévia do Estado ou não? Não depende. Já que a Constituição Federal na Constituição Federal é prevista a regra da liberdade sindical condicionada negativo. O artigo 8º vai falar que o que é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: a lei não poderá, então ela não pode exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato. Beleza? Ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público, ainda novamente vai falar vedo ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical, ok? Então, não pode, então não tem essa liberdade sindical condicionada, também não depende da autorização prévia, então a questão está incorreta. 9. A Constituição Federal, diferentemente de outros textos constitucionais, inovou ao constitucionalizar, em norma de eficácia plena e imediata, os parâmetros da remuneração diferenciada da hora extraordinária. Até aqui está certo? Sim. Estipulando-se o mínimo de 50% superior à remuneração da hora normal. Então a hora extra ela está em um mínimo 50% a mais do que a hora normal. Exemplo, uma hora normal se fosse R$100, a hora extra seria quanto? Seria de
mínimo 50, então seria de R$150, porque no mínimo 50% maior do que a normal. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% a do normal. Questão 10ª. A Constituição Federal prevê o período mínimo de licença maternidade. Então ela prevê o que? Período mínimo. E ela prevê exatamente isso, que são de quanto tempo? De 120 dias, ok? Mas não prevê da licença paternidade. A da licença paternidade ele deixa para a lei. Deixa para a lei, perfeito? Então, não temos essa previsão na Constituição Federal para licença paternidade, somente para licença maternidade. Olha só. Licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias, ok? Então, uma proteção aí à gestante. A licença paternidade nos termos fixados em lei, então não tem aqui prazos previstos na Constituição Federal. Então, questão correta, e assim nós terminamos a nossa primeira bateria. Vamos lá? Vamos para a próxima.